Boa noite para você de casa, agora o NTV News. Mais um boletim preocupante. Patos de Minas abre semana com confirmação de mais 20 mortes em decorrência do coronavírus e sem leitos para tratar doentes. No dia da posse, o secretário de Saúde de Minas anuncia que poderá abrir vagas no hospital regional, mas não detalha quantas e nem quando. Você vai ver também que em Lagoa Formosa, sem fiscalização, comércio não essencial abre as portas na Onda Roxa. Prefeito de Coromandel diz que há pacientes esperando na fila por leitos de terapia intensiva. Mais cidades mineiras denunciam compra de vacina. Pois é, 400 mil doses da Sputnik anunciadas serão compradas pela Prefeitura de Pouso Alegre, região do sul de Minas. O produtor rural pede agilidade para consertar ponte que dá acesso a Curraleiro e que caiu há mais de um ano. Você vai ver também que enquanto o problema de mau cheiro no Quebec segue sem solução, moradores contam como é viver nesse impasse, nessa situação complicada. Tem ainda a nossa análise das notícias e mais informações agora no NTV News, que já está no ar. O governador Romeu Zema impulsou nesta segunda-feira o novo secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti. O ex-presidente da FHEMIG ocupa a vaga de Carlos Eduardo Amaral, demitido na sexta-feira. O ex-secretário de Saúde é investigado pelo Ministério Público e por CPI na Assembleia Legislativa de Minas por fura-fila na distribuição de mais 800 doses para servidores da pasta. O novo secretário disse que o Hospital Regional Antônio Dias poderá receber mais leitos para tratar doentes com Covid, mas não deu detalhes. O novo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti Vitor, assumiu o cargo no momento mais difícil da pandemia no estado. Com mais casos da Covid e risco de desassistência à saúde em mais cidades do estado. 5 macro-regiões de saúde estão na onda roxa e micros também, como o Juiz de Fora. Minas Gerais se aproxima de quase 1 milhão de infectados e quase 21 mil mortes em decorrência da Covid. Nesta segunda-feira, ao lado do prefeito de Patos de Minas, Falcão, o novo secretário disse que o Hospital Regional Antônio Dias poderá abrir mais leitos, mas não deu detalhes de quando ou quantos. Muito difícil, né, da pandemia, de aumento de casos, dificuldade de contratação de recursos humanos, mas nós estamos fazendo esse grande esforço para ajudar a população de Patos nesse momento de aumento de casos e de grande pressão sobre o sistema público de saúde. Então, logo abriremos novos leitos no hospital. Estoques de alguns tipos sanguíneos entraram em estado crítico. O Hemocentro segue fazendo as coletas de sangue, pois é serviço essencial. O novo secretário de Estado de Saúde, de acordo com a Fundação Hemominas, os estoques dos tipos positivos estão em média 30% abaixo do ideal, enquanto os dos tipos negativos 35%. Mas estão em níveis críticos os estoques dos tipos O positivo, O negativo e A positivo. A doação de sangue deve ser agendada pelo aplicativo MG Cidadão ou pelo site mg.gov.br/conteúdo/agendamento-online/doador-sangue. 2 armas de fogo foram apreendidas em Patos de Minas, uma no bairro Coração Eucarístico e outra no Quebec. Um menor foi apreendido. A primeira arma localizada foi um revólver calibre 38. Esse revólver estava com um adolescente de apenas 17 anos. A Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito estava de posse dessa arma e estava exibindo em uma rua. Os policiais então foram até a casa dele, que fica aqui na Avenida Prefeito Genésio Garcia, no bairro Coração Eucarístico, e localizaram a arma que estava escondida dentro de uma gaveta do guarda-roupas desse adolescente. A segunda arma é um revólver calibre 38. Essa arma estava carregada com 6 munições e foi encontrada com um rapaz de 20 anos de idade. Tudo aconteceu durante patrulhamento pela rua Romão Gonçalves Borges, no bairro Coração Eucarístico. Os militares perceberam que o suspeito estava andando com uma arma na mão. Ao perceber então a presença dos policiais, este homem tentou fugir pulando muros de casa, mas acabou sendo perseguido e foi abordado. Com ele foi apreendido o revólver calibre 38 com as munições. A seguir, os testes realizados para garantir abastecimento das casas com água de qualidade. E produtor rural pede agilidade para consertar a ponte que dá acesso a Curraleiro e que caiu há mais de um ano. Um
1 ano e 3 meses já se passaram desde que a ponte do córrego do Curraleiro caiu e os moradores da região continuam sem acesso. Prejuízo para quem precisa escoar a produção e revolta com a demora para solucionar o problema. A ponte, que já existiu nesse lugar, onde se vê um buraco hoje, tinha sido construída em 1984. Ela dava acesso a localidades como Bebedouro das Posses, Boa Sara. Essa ponte foi feita em 84, na época do Arlindo Porto. Ele e os vizinhos aqui, ele fez e os vizinhos deu ajuda. Antônio João Capoteiro, Antônio Barbino, todo mundo ajudou. Em dezembro de 2019, com as cheias do córrego, a terra cedeu e a ponte caiu. Desde então, o produtor e seus vizinhos esperam pela solução do problema, que até hoje não veio. A nossa reportagem já esteve no local várias vezes durante esse período, sempre atrás de resposta por parte do poder público. Parte dessa ponte foi levada. Os moradores do outro lado têm enfrentado inúmeras dificuldades. Seu José Dalto, 66 anos, atravessando a ponte, vamos dizer a pinguela, né, construída por ele, uma espécie de ponte, e às vezes com os produtos construídos, ou seja, feitos lá na fazenda. O fato é que eles estão aqui há meses sem essa ponte. Nós cobramos a prefeitura da última vez e o problema era a chuva. E agora? O que será que é o problema para dar continuidade a essa ponte? Desde a última reportagem, que inclusive são várias, né, que nós já fizemos aqui, você deve estar cansado de acompanhar. E enquanto não há nenhuma iniciativa por parte do poder público, os próprios moradores é que têm improvisado soluções para chegar ao outro lado. Aos 66 anos, o senhor José Adalto mora na região de Curraleiro, a 44 quilômetros de Patos de Minas, há quase 30 anos. Ele tira seu sustento da produção de leite. Chega a tirar 200 litros de leite por dia, que é repassado para a Copatos. Mas, sem a ponte, o caminhão tem que dar uma volta de quase 26 quilômetros para chegar até a fazenda dele. O problema é que em dias mais chuvosos, como nesse período, e com as condições das estradas ruins, o caminhão não consegue chegar até a sua propriedade e ele perde todo o dia de trabalho, tendo que jogar todo o seu leite fora, gerando prejuízo. O dia que deu problema que o leiteiro veio para pegar, não passou, ela tinha baixado. Aí a hora que ela baixou, eles não deixou o leiteiro passar mais, já estava perigoso. O leiteiro pegou meu leite, ele esforçado, eu trazia numa mula aqui na ponte, trelado no arlato, e ele passava o mangote de lá e puxava o leite de cá. Isso tem 1 ano e 6 meses, mais ou menos 5 meses. Aí o Ribeirão deu mais um enchente, levou o resto. Ele disse que seus vizinhos já procuraram a prefeitura muitas vezes. O ex-secretário de obras chegou a pedir para que ele e um produtor comprassem ferragem, o que ele fez após ter que vender 3 vacas para pagar a despesa. Além disso, outro morador doou a madeira, mas mesmo assim, até hoje ela não foi consertada. Veio cá, tirou ela, a ponte velha, tá os champrão aí, e pediu o material, os ferros, que ia fazer. Pediu para mim e para o rapaz lá. Aí juntei os pés com a cabeça, ajudei o menino a comprar os ferros. E eles rumou ali, tá aí, deixei até hoje. Eu vendi umas vacas, entraram o dinheiro e agora fiquei sem vaca, sem ponte. Após 1 ano e 3 meses de reclamações, uma novidade nada agradável. O Guim ligou para eles que eles falaram que essa ponte não é lançada na prefeitura. A prefeitura não faz, que ela não é lançada na prefeitura, mas quem fez ela foi Arlindo Porto, essa ponte. Fala que não existe. Fala que não existe, isso. Enquanto isso, o senhor José Adalto se arrisca passando por uma pinguela improvisada e na esperança de que o problema seja resolvido. O problema meu é que eu tenho um leitinho para vender. O dia que o leiteiro, a Copas, arrumou outro leiteiro que dá a volta para mim, mas o dia que chove não tem jeito, ele não vem, não tem estrada, não tem nada. Aí eu tô dali, para mim, eu faço uns queijinhos, o queijeiro vem aqui, aí eu tenho que atravessar aqui na pinguela aqui para trazer para aqui. Se o senhor estiver aqui na cidade fazer uma compra, tem que dar a volta, e essa volta é por onde? Qual que é a região que o senhor tem que ir? A região tem na Capela das Posses, subir, passa perto de um tal Retiro,
e vai lá em cima e volta aqui. E a volta de quantos quilômetros? Uns 26 quilômetros. Prejuízo para o senhor? Muito. Eu queria que fizesse, né? E pelo menos dar explicar, falar não vai fazer ou não vai fazer, porque fica esperando, não tem nada, não sabe nada. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras disse que trabalha para iniciar a reconstrução da ponte do Corraleiro. Diz ainda que na última quinta-feira o titular da pasta, Paulo Henrique Fernandes, ele esteve no local com sua equipe para avaliar a situação da estrutura e que foi realizado aí um levantamento para poder orçar tudo, né, que vai ser necessário, os materiais, inclusive, para o serviço, já foram adquiridos, segundo o texto, sendo que parte deles comprada por moradores da região durante a gestão anterior. O secretário ainda informou, diz o texto, que a estrutura existente, pilares de sustentação e cortina de contenção, será aproveitada aí para a construção. E aí a gente fica aguardando para ver se realmente esse serviço vai acontecer logo, porque já tem mais de 1 ano e 3 meses. E essa população, essa comunidade, essa localidade, esse pessoal que mora ali continua à espera desse serviço. Há 48 anos, a Copasa afirma que leva água potável e de qualidade para todos os patenses. Segundo a companhia, esse cuidado com a pureza da água gera mais confiança aos consumidores e até melhora a economia do município. Você sabia que uma água potável e de qualidade, juntamente com o tratamento de esgoto, contribui com toda a saúde da sociedade? Segundo o gerente administrativo da Copasa, os patenses podem confiar na água que bebem. A Copasa ela está presente em Patos de Minas desde 1973. Portanto, há 48 anos, a companhia toma conta da água que os patenses tomam. E em 2009, nós passamos a ser os responsáveis pela coleta, pelas manutenções e pelo tratamento do esgoto. Esse reservatório elevado que nós temos na sede da companhia, com a logomarca da Copasa, ele já faz parte da paisagem urbana e da história da cidade. Eu possuo 25 anos de empresa, comecei aqui como leiturista e atesto a vocês que os meus colegas de trabalho, homens e mulheres, cidadãos de Patos de Minas e da região, eles trabalham com muito amor, com muita dedicação, com muito profissionalismo para levar o melhor serviço para a população padecente. Foram mais de 124 milhões de reais investidos em 848,5 quilômetros de redes de distribuição, 47 reservatórios e 2 estações de tratamento de água, com capacidade para abastecer 74.216 ligações e fornecimento de até 550 litros. Além do rigoroso processo de tratamento, a cada 2 horas, diariamente, técnicos da companhia realizam análises que comprovam a qualidade da água tratada. Semanalmente, é feito também controle nas redes de distribuição e a cada 3 meses, os reservatórios são submetidos ao mesmo procedimento. Periodicamente, as equipes técnicas verificam ainda as condições das fontes de captação, águas subterrâneas, córregos, lagos, rios e poços, para garantir que os padrões físico-químicos e biológicos determinados como indicadores de potabilidade atendam aos padrões de qualidade ideais e estejam respeitando as determinações dos parâmetros de qualidade em conformidade do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde de 3 de outubro de 2017. O nosso trabalho é pautado tanto na cidade quanto no estado pela ética, pela transparência e pelo respeito à população. A nossa gestão ela é feita por meio de indicadores de resultados e metas a serem alcançados. Essas informações estão acessíveis, claras e disponíveis no nosso site. Além disso, nós possuímos rigorosos procedimentos de monitoramento e de análise que atestam a qualidade do nosso serviço. Somos fiscalizados sistematicamente pelos órgãos de controle municipal, estadual e federal. Como exemplo, eu cito a Agência Reguladora do Estado de Minas Gerais, as vigilâncias sanitárias dos municípios, a Agência Nacional das Águas, Supram, FEAM, IEF e o próprio Ministério Público. Reduz o valor dos recursos gastos com a saúde pública municipal e permite que a cidade receba o ICMS ecológico, um meio de incentivo aos municípios para a criação de mais áreas de preservação ambiental. Também contribui com a erradicação de doenças de veiculação hídrica, o controle da proliferação de vetores, a melhoria do índice de desenvolvimento humano, mudanças positivas nos aspectos urbanísticos e, consequentemente, a valorização imobiliária do município.
Uma cidade que possui a água e o esgoto tratados, ela possui também uma população mais saudável, livre de doença e livre de pragas. Essa cidade, ela vai ser mais desenvolvida econômica e socialmente, porque ela atrai mais empresas e indústrias, gerando empregos e novas oportunidades. E o meio ambiente, com certeza, ele é mais bem preservado em função do tratamento do esgoto, né? Na sequência aqui no News, o resultado da operação do 15º Batalhão da Polícia Militar no combate à criminalidade. E a arma que teria sido utilizada em homicídio é apreendida em Patos de Minas. Vamos à análise da notícia aqui no NTV News, com a participação do jornalista e apresentador Gui Boaventura, que hoje fala de casa. Gui Boaventura que sempre esteve aqui na bancada com a gente, mas agora passa a fazer de casa e a gente tem esse contato diferente, né? Online. Gui, boa noite. Olá, Daí. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Muitos assuntos, Gui, e a gente aqui trazendo na nossa análise da notícia. Olha, Gui, sim. Alemanha, França e Itália suspenderam a vacina da Oxford AstraZeneca por precaução depois dos casos de trombose, mas essa relação com o imunizante ainda não foi confirmada. De acordo com a Agência Europeia de Medicamentos, os 30 casos registrados entre os 5 milhões de imunizados não é maior que os que ocorrem na população em geral. Áustria, Dinamarca, Islândia, Noruega, Bulgária, Tailândia e República Democrática do Congo já tinham suspendido o uso da vacina. A Organização Mundial de Saúde segue com a recomendação do imunizante Oxford AstraZeneca. Olha, em relação a essa suspeita, né, porque não se pode afirmar nada ainda, porque não se tem um diagnóstico preciso, e muito menos com a participação do próprio laboratório que fez a vacina, é preciso ter muita cautela em relação a isso, porque nós estamos vacinando o povo brasileiro com essa mesma vacina. Uhum. Principalmente em estados como São Paulo, por exemplo, tem muita gente que foi vacinada aí com a vacina da AstraZeneca. Agora, é preciso ter muito cuidado com isso, é preciso ter uma noção de que é preciso pesquisar, é preciso analisar, é preciso ter isso com consistência, porque o investimento feito pelos países nessa vacina é enorme, é muito grande. Tem país aí do leste europeu, por exemplo, que a única esperança deles é essa vacina, hoje por enquanto. A vacina que chega mais fácil para eles é a AstraZeneca. Agora, por outro lado, não pode deixar isso trazer nenhum prejuízo para quem está procurando salvar a sua vida, né? Você corre lá para salvar a sua vida e aí tem um problema, e ainda mais um efeito colateral tão grave como coagulação no sangue. É muito perigoso isso. Mas eu entendo que não é para fazer alarde. Eu não acredito que isso tenha relação direta com a vacina, porque essa vacina, apesar de nova, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, ser muito novo, né, é um negócio que está sendo testado, pelo menos a tempo e a hora, seguindo os protocolos, às vezes mais rápidos, às vezes mais atropelando, né, de uma determinada forma esses protocolos, mas estão sendo testados. Né? E se não tem problema com perigo de vida, perigo de morrer com a vacina, se ela não tiver essa ameaça, acho que nós não temos que ficar alardeados. Não vamos esperar as pesquisas, porque hoje a nossa ciência, a ciência do mundo, tem condição para dar uma resposta imediata a essa dúvida, viu, Daí? Muito bem. E tem prefeituras acelerando o passo e garantindo a compra de imunizantes, viu, Gui? Imunizantes contra a Covid. Depois de Betim, em Belo Horizonte, por exemplo, agora o prefeito de Pouso Alegre, no sul de Minas, anunciou a aquisição de 400 mil doses da Sputnik V. A União Química, que vai produzir imunizantes no Brasil, tem sede em Pouso Alegre. No vídeo compartilhado nas redes sociais, o prefeito de Pouso Alegre aparece ao lado de Fernando Marques, presidente da indústria farmacêutica União Química. A pretensão é de que a vacina russa seja fabricada no Brasil a partir de abril.
As 400 mil doses deverão abastecer Pouso Alegre e cidades da região. Olá, amigos e amigas. Hoje, sábado, dia 13 de março, eu estou tendo a grata satisfação de estar aqui com o Fernando Marques, que é o presidente da União Química. É aquele que vai trazer Sputnik para o Brasil. Conversando aqui com o Fernando, ele explicou para mim que as 10 milhões de doses que já foram compradas na Rússia serão disponibilizadas para o governo federal. Mas tem uma boa notícia aí. Ele está anunciando aqui que a partir de abril a União Química estará fabricando Sputnik no Brasil e que ele vai disponibilizar, não só para Pouso Alegre, mas para a nossa micro-região, pelo menos 400 mil doses. Quero aqui, Fernando, agradecer pela sua amizade, pelo carinho que você tem para com o povo de Pouso Alegre, para com o povo do sul de Minas. Nós ficamos muito satisfeitos e muito orgulhosos de termos aqui na nossa cidade a União Química. Muito obrigado, meu amigo. Imagina, Rafael, é um prazer muito grande a gente estar colaborando, esse esforço nosso de produzir a Sputnik em território brasileiro, tanto o IFA quanto o Invase feito aqui no Brasil, para atender essa tragédia que se encontramos hoje com relação a essa doença Covid-19. Então, assim que a gente iniciar a produção e tivermos a produção local, na segunda quinzena de abril, a gente vai realmente priorizar algumas prefeituras nesse atendimento, até que o Plano Nacional de Imunização... Gui, portanto, nós temos aí municípios já se prontificando, né, ou acelerando essas etapas aí para poder ter essas vacinas, né, fazendo aí, comprando essas vacinas, e temos também esse grupo aí que pretende produzir e liberar para os municípios, o que é um ganho, uma vez que a gente tem aí recebido vacinas literalmente a conta-gotas, né? Pois é, Rai, isso me preocupa, é uma atitude que me preocupa, e me preocupa inclusive, hoje eu dei essa notícia aí mais cedo, a respeito da atitude dos vereadores de Patos de Minas também. Vamos pegar a sobra da Câmara, devolver para a Prefeitura comprar a vacina. Eu quero dizer o seguinte, não se iludam, tem uma regra para isso. Se você pode até comprar, o que você vai fazer nessa compra? Você vai negociar com o laboratório, o município, o prefeito, o estado, vai negociar com o laboratório, vai fazer essa compra, daí para frente você sabe o que acontece? Acontece o seguinte, você tem que pegar essa vacina que você comprou, entregar para o Ministério vai encaixar no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, vai para todo o Brasil. Hoje à tarde, o próprio caído ministro da Saúde deu uma entrevista explicando isso. Explicou isso claramente. Ninguém vai sair vacinando na frente do que está planejado pelo Brasil. Eu acho até que está certo. Tem um plano nacional que está indo a duras penas, se arrastando aqui, arrastando ali, mas tem um plano. Se não tá bom, tem que melhorar esse plano ou fazer um outro, porque senão vira uma bagunça danada. Você já imaginou se cada município ou cada estado puder comprar a sua vacina? Estados mais ricos, municípios mais ricos levarão vantagem em cima de municípios mais pobres, que não têm condição, que a prefeitura não tem caixa, não tem condição para comprar vacina. Então essa vacina, bem entendido, essa vacina vai para o caixa comum do PNI e só depois ela vai ser distribuída. E vai ser distribuída em condição de igualdade para o Brasil inteiro. Então esse negócio de município comprar vacina, estado comprar vacina, com essa regra que nós temos hoje do Ministério da Saúde, é conversa para tapear, gente. Porque não vai ser assim. Se Patos comprar a vacina aqui hoje, tem que mandar para o PNI, para ele distribuir. Essa é a regra. Foi, inclusive, enfatizado hoje na entrevista dada, uma explanação que ele fez, usou rede de TV nacional para fazer uma explanação. O já demitido ministro da Saúde do Brasil estão procurando alguém para colocar no lugar dele. Ainda não conseguiram achar, viu?
Teve negativa, inclusive, aí de uma médica. Gui, vamos falar de Coromandel, que foi uma das primeiras cidades a enfrentar a desassistência à saúde e continua, né? E com medidas restritivas tenta controlar a disseminação. Entretanto, há quem ignore os pedidos do executivo, né? De toda a saúde municipal. E o prefeito Fernando Breno fez um apelo à população, pois há doentes esperando na fila por leito de terapia intensiva. A gente tem esse material aí. Infelizmente, nesse último final de semana, no sábado e domingo, dia 13 e dia 14, nós estamos tendo muitas denúncias na fiscalização de aglomerações e farras que têm sido feitas pelas pessoas. Segundo o nosso Departamento Técnico de Saúde, isso pode influenciar diretamente nos números de infectados do Covid nos próximos dias. Então a gente pede a conscientização, porque de nada vai adiantar todo aquele trabalho que nós fizemos se nós tivermos aqui uma nova onda. Outras cidades estão sofrendo muito aquilo que nós já sofremos. E agora que nós estamos conseguindo vencer, nós temos que continuar nesse caminho. Então eu peço encarecidamente a vocês, porque nós não temos mais vagas em UTIs. Nós já temos pacientes que já estão há 15 dias aguardando vagas em UTI e a gente não consegue. Pedindo à população que colabore, né, com esses critérios, com todos esses problemas que o município vem enfrentando e, claro, né, se não houver também uma contrapartida do município, essa situação acaba ficando mais grave. Daí, esse é o ponto sério. É aí que a Câmara tem que ajudar, é aí que o caixa da Prefeitura tem que ajudar, tem que investir nessa questão da infraestrutura do atendimento para a Covid-19, porque é aí que o município pode atuar e é aí que o Estado pode atuar. Você gosta de comprar vacina? Esquece. As pessoas têm que se informar melhor. Em relação à Câmara de Patos de Minas, eles têm que procurar informação, não pode. Sabe, quer dar o dinheiro, quer devolver o dinheiro para a prefeitura, bacana, vamos devolver. Sabe, é economia para o município, é economia para o bolso do contribuinte, mas aplica onde tem uma resposta e onde pode aplicar. Não adianta querer ficar comprando vacina. Investe em leito clínico, investe em oxigênio, investe em leitos de UTI. É aí que tem que se investir. Não adianta criar 100 leitos, como disse o prefeito Falcão. Mas, sabe, mais 1, mais 2, mais 10, vai ajudar para diminuir, para amenizar essa fila que está tendo aí, que está um negócio terrível. Você viu, daqui a pouco a gente vai falar do painel do coronavírus. Aí é um negócio absurdo, sabe? Absurdo o momento que nós estamos vivendo em Patos de Minas. Ainda sobre Coromandel, Gui, vamos colocar na tela aí os números comparativos dos boletins dos últimos. Nós tivemos aí um aumento no número aí de óbitos, né? De 66 para 68. E aí justifica também, até porque nós tivemos também aumento no número de casos, justifica esse pedido aí de ajuda do executivo lá de Coromandel, né? Sim. Sim, a situação de Coromandel, por exemplo, é uma situação difícil. É um município que não tem grandes recursos, é um município que não tem uma grande arrecadação, é um município que não tem tanto dinheiro em caixa, que precisa de ajuda. Ajuda do quê? Ajuda para tratar os seus doentes, ajuda para socorrer as pessoas que precisam de UTI, que precisam de oxigênio, que precisam de medicamento, que precisam de todo esse insumo para o tratamento da Covid-19. Aí sim, aí eu acredito que vale a pena todo esse esforço de Câmara, esforço de Prefeitura, esforço da população. Nós temos que ter uma consciência do que nós estamos fazendo, né? As pessoas, o povo, nós, povo, Odair, nós temos uma culpa grande nisso aí. Não é só pedir para não vamos fechar o comércio. O comércio está tudo fechado, não tem onde comprar, não estão vendendo bebida. E nós, o que nós estamos fazendo? Essa conta está sendo paga, eu tenho sempre falado sobre isso, por uma fatia muito pequena da população, que são os comerciantes, principalmente o pequeno comerciante, né, que paga essa conta e o povo vai para a rua, vai fazer festa, vai fazer aglomeração.
E aí não adianta nada desse esforço, é só prejuízo, é só mais prejuízo, né? O Gui, por falar em Coromandel, nós temos aí um decreto novo lá em Coromandel, vamos colocar aí na tela, Gui. E esse decreto, ele flexibiliza alguns setores do comércio, né, permitindo o funcionamento de serviço, abertura de loja de vestuários, tecidos, calçados, bijuterias, relojoarias, enfim, o comércio que é considerado não essencial. Esse novo decreto, ele permite o funcionamento até às 18 horas em sistema de delivery ou retirada na porta do estabelecimento. Portanto, há aí um meio que uma flexibilização disso. Também fica permitido o serviço de transporte público de táxi, mototáxis, até às 0 horas. Os restaurantes, lanchonetes e pizzarias, sorveterias, lojas especializadas em doces, similares, né, poderão funcionar até às 20 horas em sistema de retirada no balcão e até à meia-noite em sistema de delivery. No caso das clínicas médicas, odontológica, fisioterapia e outros serviços, né, além de ótica, poderão funcionar de segunda a sexta-feira até às 19 horas, mediante agendamento prévio e nos finais de semana apenas em caso de urgências e emergências. É uma flexibilização do que estava ocorrendo no município, que dá aí um certo respiro para esses setores comerciais, esses setores de atendimento, que até então estavam aí sem poder fazer nenhum tipo de atendimento. Mas é uma flexibilização necessária. Necessária para essas empresas, para essas empresas se desafogarem, para atender a população, para a população ser atendida de uma determinada forma. Agora, nós temos que agir, o povo tem que agir com responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade. Porque não é o que não pode vender bebida alcoólica. O que não pode é o efeito da bebida alcoólica. É um dos efeitos da bebida alcoólica, que é o quê? Aglomeração. Se você não aglomera no bar, se você não aglomera aglomera em casa. Então, é aglomeração do mesmo jeito. Então, nós temos que entender que nós precisamos de raciocinar e ajudar nessa questão. Porque é só dessa forma. Lembra do caso da dengue? Se o cidadão não ajudar, não cuidar do seu quadrado, não adianta poder público fazer alguma coisa, não adianta decreto do governador, decreto do prefeito, fecha isso, abre aquilo. Nós temos que encaixar nesse sistema. Entendermos que a coisa funciona se a gente também colaborar. Gui, vamos falar, ainda falando da região, vamos falar de Vazante. Nós temos tela de Vazante aí, com comparativos entre o dia 12 e hoje, dia 15, esses dois boletins. Nós tivemos aí a subida de óbitos de 43 para 46 em Vazante. Nós temos aí os casos confirmados 2.134 no dia 12, hoje 2.165. Tem casos suspeitos em análise, descartados também estão aí na tela. E os curados, que também aumentaram de 1.630 para 1.646. Portanto, Vazante, Gui, mais 3 óbitos registrados aí entre esses dois boletins. Falamos muito de Vazante sempre aqui, né? Falamos da importância que é essa cidade, uma cidade importante aqui da nossa região, e é uma cidade que tem um relacionamento com outras cidades, com outras regiões do Brasil muito grande. As pessoas acostumaram a ir para Vazante. É claro que isso agora está muito mais difícil, nós não temos nenhuma daquelas promoções que nós já tivemos lá em Vazante, nenhuma das festas famosas que nós temos em Vazante, mas esse relacionamento continua. E é uma cidade que podia ter, pelo dinheiro que tem, pelo royalty que recebe lá daquela mineradora, o dinheiro que entra no caixa e aplicado nessa prevenção, poderia estar numa situação muito melhor. Eu não estou dizendo aqui que o prefeito lá não está aplicando, que não está fazendo. Às vezes está fazendo, não está fazendo de uma forma tão técnica, porque Vazante não tem motivo para estar nessa situação. Não tem motivo para ter hoje 46 óbitos lá na cidade. É muito para a população lá de Vazante. Então, sabe, e Vazante não é uma cidade que não pode reclamar de tanto recurso assim, né? Vamos dar uma paradinha aqui, Gui. Na sequência aqui no News, enquanto o problema de mau cheiro no Quebec segue sem solução, moradores contam como é viver nessa situação de impasse. E mais um boletim preocupante. Patos de Minas abre semana com confirmação de mais 20 mortes em decorrência do coronavírus e 100 leitos para tratar os doentes. E em Lagoa Formosa, sem fiscalização, comércio não essencial abre as portas.
Nós estamos de volta com a análise da notícia aqui no NTV News, com a participação de Gui Boaventura, que divide a tela comigo. Olha, Gui, foram registrados mais 20 mortes no período de 10 a 15 de março aqui em Patos de Minas. Vamos colocar a tela aí, o comparativo, né, dos dois boletins, né? Os óbitos são de pessoas com idade entre 39 e 92 anos, total de 267, portanto, temos em Patos de Minas de pessoas que faleceram em decorrência da Covid, 153 novos casos, passamos de 11 mil casos, Gui. Esse boletim aí na tela realmente continua, como a gente dizia na semana passada, né? Não dando trégua e ainda muito preocupante. Olha, o que preocupa o número de contaminados, realmente, de sexta-feira para cá, que esse número aí, nós demos no news da sexta-feira, já no final do dia. Então nós temos noite de sexta-feira, todo dia de sábado, noite de sábado, domingo e a noite de domingo, 20 mortes em Patos de Minas. Com mais de 150 contaminados, com casos confirmados. Hoje eu conversei com uma pessoa de um laboratório aí, ela me disse o seguinte, é de 25 a 30 todos os dias confirmados nos exames nesse laboratório. É um número assustador. Às vezes, a gente pensa, inclusive, que quando a gente fala da subnotificação desses casos pelo painel do coronavírus da Prefeitura, nós estamos sendo muito, até muito superficiais, porque o buraco é mais embaixo, a coisa é mais profunda, tem muito mais gente contaminada aí do que nós imaginamos. É por isso que é importante essa não aglomeração. 267 óbitos, 20 óbitos de sexta-feira para cá, ou daí para a nossa cidade, é um número muito alto. É um número muito alto. E eu tenho uma notícia nova, quando você quiser eu te passo. Pode ser agora, Gui. Pode ser? Pode ser agora. Marcelo Queiroga aceita o convite para assumir o Ministério da Saúde. Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aceitou o convite para ser o 4º ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Isso depois da Ludmila Raja, e ela é diretora dessa associação, é colega do Queiroga, né? Ela declinou do pedido, não quis aceitar o pedido porque não bateu o raciocínio dela, o pensamento dela, com o que quer o presidente da República. Por isso ela declinou, não aceitou o pedido. Eu vi uma fala dela hoje e ela, sabe, tinha tudo já pronto na cabeça, desde o convite, ela começou a formar as diretorias, um plano de ação para chegar no Ministério já agindo, mas na conversa de domingo com o presidente da República, de ontem com o presidente da República, não deu certo, o presidente foi ágil. Hoje, apesar de falar que não estava demitido, que não deu entrevista hoje, fez explanação para a rede nacional, o Pazuello, ministro da Saúde, dizia que não, mas todo mundo sabia que já estava caído, que já tinha caído. Então, o Queiroga assume aí, aceita o convite. Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, aceita ser o ministro da Saúde, 4º do governo Bolsonaro. Essa é a notícia de agora. Muito bem. Gui, voltando então a falar aqui dos casos de Covid em Patos de Minas, agora a gente tem na tela já aí essa ocupação hospitalar, né? Nós temos aí também no comparativo dessa ocupação hospitalar, continua alto, não tem vagas, né? Nós temos ali leitos Covid, hospitais públicos e privados, clínico 264,29% de ocupação, UTIs mais de 156% de ocupação. Apenas para leitos Covid público, né? Descartando aí os privados, clínicos 122,5% e de UTI 96,67% a ocupação em Patos de Minas dos nossos leitos, tanto públicos quanto privados. Continuamos aí naquela celeuma de vermos as pessoas doentes sem ter onde se hospitalizar com a Covid, Gui. É uma fila ingrata, né? Uma fila cruel essa aí de você entrar. Nós temos hoje
o dobro e mais 50% de leitos ocupados, leitos clínicos ocupados. Se bem que hoje pela manhã estava mais de 300%, essa ocupação de leitos clínicos nos dois segmentos, tanto no privado quanto no público. A variação foi para baixo. Aí você fala assim, Gui, mas foi uma variação significativa. Não foi tanto assim, porque de 309 para 264, para nós, para quem está na fila, a conta é a mesma. 156% das UTIs. Quem precisa de uma UTI, daí, é porque precisa correr atrás do último furo da fivela para salvar a vida. Precisa de apertar a última mão para segurar, para ter a vida salva. Tem que ter o leite. A pessoa não pode perecer à míngua sem um tratamento desse. É por isso que a gente fica nesse desespero quando fala a respeito disso, né? A situação é ruim. Muito bem, Gui. Vamos falar de Lagoa Formosa. Olha só, para a gente ter uma ideia, 5 macro-regiões estão na onda roxa, numa ação impositiva com ações coordenadas para tentar frear a Covid-19. Mas tem município fazendo vista grossa na fiscalização e serviços não essenciais estão abrindo normalmente. É o que acontece em Lagoa Formosa e a gente tem essa matéria aí. Apesar das restrições estabelecidas pela onda roxa do Plano Minas Consciente, que determina que apenas serviços essenciais podem funcionar de forma presencial, o que nós observamos aqui em Lagoa Formosa é que muitos setores, outros ramos que são considerados não essenciais, estavam funcionando com as portas abertas. Nós até tentamos chegar até essas pessoas, mas assim que passávamos pela via, elas entravam na loja e fechavam as portas, demonstrando aí algum receio de conversar com a equipe, de demonstrar o que estavam fazendo, até de opinar a respeito do funcionamento do comércio. Ninguém quis falar conosco aqui. Em outros momentos, nós, inclusive, ao passar pela rua, vimos as pessoas fecharem as portas exatamente naquele momento, pedindo para as portas serem fechadas para que a gente não pudesse fazer nenhum flagrante. Um outro ponto dentro do Plano Minas Consciente, na onda roxa, que também é estabelecido, é o uso de máscara, que é obrigatório tanto em espaços públicos quanto privados. Nós também pudemos observar uma quantidade relativa de pessoas que estavam caminhando pelas ruas sem o uso da máscara. Eu entrei em contato com o prefeito aqui de Lagoa Formosa, o Didi, para saber a respeito das fiscalizações, do que está podendo funcionar. E o que ele me disse é que o município está seguindo o que determina o Plano Minas Consciente, logo está dentro da onda roxa, logo só pode funcionar os serviços essenciais. Os serviços considerados não essenciais têm aí apenas o sistema delivery para poder atender. E que está havendo fiscalização nas ruas. E ele está aí aguardando até a próxima quarta-feira, quando sai uma nova determinação, uma nova onda pelo plano, para delimitar com a população o que ele vai tomar de medida. Mas que, por enquanto, todo mundo tem que seguir o que está dentro da onda roxa. Mas o que a gente observou pelas imagens, caminhando pelas vias, é que não é bem assim que está funcionando. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. E Boaventura, portanto, nós temos aí em Lagoa Formosa uma situação que desrespeita as regras aí do Minas Consciente, dessa onda roxa. A prefeitura aparentemente não está tomando ciência e não está fiscalizando da maneira como deveria ser. Está deixando correr solto porque está todo mundo aberto lá, né? Os não essenciais estão abertos e não se importando com o que foi decretado aí pelo Estado dessa onda roxa que também atinge Lagoa Formosa. Né? Olha, Odair, é só para abrir os olhos da cidade de Lagoa Formosa. Não é para ser cruel, não. Mas estão querendo enganar quem? As pessoas lá, os comerciantes, estão querendo enganar quem? Quem é que vai pagar essa conta no final de tudo? O prefeito, mesmo diante... E olha que o prefeito teve no programa, teve aí no estúdio, falou a respeito disso, deu entrevista aqui no News, falou a respeito da cidade dele, de Lagoa Formosa. Os números são subnotificados, sabe? Querer desmentir o que a imagem foi lá e fez não é uma boa coisa.
Sabe, não é uma boa atitude. Quem é que vai pagar essa conta? O próprio prefeito? O município vai pagar essa conta? Porque vão sepultar muita gente. Porque muita gente vai morrer. Hoje nós temos um número, me parece que de 37 mortos, mas com uma fila enorme de casos em investigação. Não existem casos em investigação em mais lugar nenhum no Brasil, porque sabem os prefeitos, sabem os secretários, que não podem contestar o atestado de óbito. Ali é assinado pela única autoridade competente para dizer do que foi que a pessoa morreu, como a pessoa morreu e se a pessoa morreu. Até isso, né? Se a pessoa morreu. É o médico. Então o médico dá um atestado. Fulano faleceu por conta da Covid-19. Aí chega um secretário de saúde ou um prefeito completamente leigo e fala, põe na fila porque nós ainda temos que checar. Vai checar o quê? Vai fazer o quê com essa informação? Isso é uma brincadeira. O que estão fazendo lá em Lagoa Formosa é uma irresponsabilidade e eu chamo a atenção, inclusive, dos outros municípios, dos municípios da Amapá, porque Lagoa Formosa faz parte da Amapá. Chama a atenção do presidente, Dr. César, que é o prefeito lá de Carmo do Paranaíba, porque isso que estão fazendo lá é uma irresponsabilidade não só com a cidade, mas com toda a região, porque pessoas de Lagoa Formosa trabalham e vêm diariamente para Patos de Minas, vão para Carmo do Paranaíba, vice-versa, outras cidades da região frequentam Lagoa Formosa, têm relacionamento comercial com Lagoa Formosa e tratam todos desse jeito. Eu volto a fazer essa pergunta. Estão querendo enganar quem? Ou estão se enganando, achando que está tudo bem, que está tudo certo? Foi como fizeram na época da eleição, como fizeram na época da virada de Ano Novo, como fizeram depois nas vésperas e durante o Carnaval, fazendo aglomerações, festas, que a gente teve notícia, que a gente noticiou o tempo todo aqui na NTV. Essa é uma atitude perigosa, simples assim. Eu estou falando isso até com muito pesar, porque eu queria que não tivesse assim. Eu não queria que não tivesse morrendo tantas pessoas como tem morrido lá em Lagoa Formosa. Nós temos mais de 50 óbitos, tem 37 já contabilizados e outros quase 20 na fila para contestar ou não, alguém contestar ou não a assinatura de um médico que declinou o motivo, a causa mortes de alguém. Quer dizer, esse é um procedimento que já não se usa mais. Isso está muito velho, precisa passar, precisa de um outro comportamento, né? Nós precisamos de verdade, transparência, porque senão a coisa está feia. Até porque nesse fim de semana, Gui, conversando hoje com um morador de Lagoa Formosa, ele me disse que no fim de semana, como Patos de Minas estava com tudo restrito com relação até a venda de bebidas, muitos patenses estavam na orla da lagoa, lá em Lagoa Formosa, fazendo uso de bebida alcoólica, o que piora ainda mais essa sua análise aí. Mas vamos fazer uma parada aqui rápida, Gui. Na sequência a gente vai voltar falando do resultado da operação do 15º Batalhão de aniversário, né, da Polícia Militar no combate à criminalidade. Vamos falar também de arma que teria sido utilizada em homicídio, que foi apreendida em Patos de Minas, e a gente volta já. Com colapso da saúde pública e altos preços de plano de saúde, a clínica Medic Mais, criou o Mais Consulta, um plano acessível e familiar a partir de R$ 29,90 para titular e dependentes. Com o plano você tem mais de 20 especialidades médicas e terapeutas à disposição a partir de R$ 59,00 já com retorno, viu? Para fazer o Mais Consulta para sua família, você deve enviar uma mensagem para o WhatsApp 998944843. Vou repetir, hein? Repetindo, 999-894-4883. Nesta terça-feira, a equipe fará o seu atendimento. Medic Mais informa que não é plano de saúde. São descontos e valores especiais somente em atendimento com a equipe da clínica. Então faça a sua consulta na hora e sem carência. 99894-4883.
Em 10 dias de operação especial de aniversário do 15º Batalhão da Polícia Militar, diversas prisões foram efetuadas, além de apreensões de drogas, veículos, munições e outros. Iniciada no dia 4 de março, a Operação 15º Batalhão contra o Crime, realizada em comemoração aos 46 anos de fundação do 15º BPM na cidade, foi finalizada no dia 14 de março. O objetivo, além da celebração, foi proporcionar maior sensação de segurança à população nesses 10 dias de reforço militar nas ruas da cidade. Essa operação teve o intuito de fazer um trabalho preventivo para a redução criminal em nossa cidade, né, e controle da desordem. E tivemos aí resultados satisfatórios que a gente apurou nessa data de hoje. E os resultados foram significativos. Ao todo, foram recuperados veículos, apreendidas armas de fogo, drogas como buchas de maconha, cigarros, pedras de crack, papelotes de cocaína, munições, veículos removidos, autos lavrados, prisões de autores de furto, de crimes violentos e de outros crimes. Além disso, a operação contou com o apoio do helicóptero vindo de Uberlândia. E já no primeiro dia, os resultados foram positivos. Além, é claro, da redução de crimes de furto, de 31%. Já no primeiro dia tivemos resultados expressivos, né? Cumprimento de mandatos de busca e apreensão, cumprimento de mandatos de prisão, prisões em flagrante. E essa operação, ela continuou sendo executada por 11 dias consecutivos, né? Foi encerrada na data de ontem, 14 de março, e ela teve, eu vou passar para os senhores aqui, uma redução de 31% nos furtos na área da unidade. Tivemos ainda um aumento de 63% na prisão de foragidos da justiça. Inclusive ontem prendemos uma pessoa que era foragida do estado de Goiás, estava aqui em Patos de Minas há bastante tempo, inclusive com identidade falsa, mentindo o nome. Ontem foi localizado e após um trabalho de diligência, até em conjunto com a polícia, inclusive do estado de Goiás, onde era foragido, acabou sendo preso. Ainda segundo o subcomandante do 15º Batalhão, outras operações estão em andamento, programadas e não programadas, e serão realizadas conforme cenário apresentado no município no que diz respeito à criminalidade. Sim, na verdade nós temos algumas operações programadas, né? Nós não podemos divulgar porque faz parte da nossa estratégia de segurança em divulgar no momento oportuno, e outras não programadas, mas que vão ser pensadas e idealizadas de acordo com a demanda, né? De acordo com o caminho que a marginalidade seguir a partir de então. Portanto, Gui, tivemos aí esse aniversário do 15º Batalhão e esse pente fino, essas ações coordenadas. 13 municípios, pelo menos, fazem parte da área de atuação do 15º Batalhão, com um resultado satisfatório, né, de todas essas investidas da polícia. Em termos de operação policial, nós somos campeões no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais. Alguns estados têm uma polícia extremamente eficiente. Minas, São Paulo, Paraná, são polícias extremamente eficientes. São as polícias que mais prendem no mundo. Mas acontece o seguinte, Odair, nós temos a lei que mais solta no mundo. Eu vi aí 21 prisões por furto, são os mesmos. A polícia sabe, até isso facilita para a polícia numa operação, porque sabe o endereço onde procurar e sabe quem procurar. Ela tem a ficha de todo mundo, sabe quem furta, quem rouba, quem assalta, sabe quem trafica. A polícia sabe absolutamente tudo. E uma operação dessa é extremamente necessário até para o Estado dar uma resposta para a população, dizendo, olha, eu estou trabalhando, olha, eu estou agindo na segurança pública. Mas acontece o seguinte, amanhã pode fazer uma outra operação de mais um ano do batalhão, vai prender as mesmas pessoas e vai levantar os mesmos problemas. Por quê? Porque o marginal, porque o ladrão, o assaltante, o traficante, esse pessoal só tem passagem pela polícia, só tem passagem pela justiça, não tem ficagem. Enquanto não prender de verdade, nós vamos ficar enxugando o gelo com a polícia trabalhando. Você já imaginou com leis eficientes no Brasil, com o trabalho que nós temos das nossas polícias? Como seríamos eficientes nessa questão da segurança pública? Nós não somos, porque as leis são brandas, as leis são frouxas.
Você pega um condenado aí, ele é condenado pelo Código Penal, que é um bom código, viu? Código Penal é um bom código. Ele é condenado aí a 15, 20 anos de prisão. Aí ele é levado para uma outra lei. Quem vai executar aquela pena, quem vai executar aquela sentença é uma lei chamada Lei de Execuções Penais. Sabe o que acontece? Ela não vai executar nenhuma penalidade, ela vai tentar somente recuperar o preso que já... Um ladrão ou um traficante, por exemplo, que já traficou, que já foi preso por tráfico 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Como é que vai recuperar uma pessoa dessa? É preciso de pena. E aí ela abranda tudo e aí fica fácil, porque é só uma brincadeirinha essa questão de prender. E é de se lamentar que um trabalho bom, como é feito pelas nossas polícias, e é jogado, sabe, dessa maneira pelas nossas leis. Ainda sobre o trabalho policial, Gui, na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Outras 2 pessoas também foram levadas para a delegacia após terem atrapalhado a abordagem policial. O Rafael Ribeiro tem mais informações. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia, então, encontrou todo esse material, uma arma calibre 38, 4 munições intactas, várias pedras de crack, uma balança de micropesagem e R$350 em dinheiro. A aspirante Dornelas da Polícia Militar vai contar como tudo aconteceu, porque foi, então, nessa tarde que vocês conseguiram localizar e tem algumas pessoas envolvidas nesse crime, né? Exatamente. Nós recebemos a denúncia de que o indivíduo estaria... praticando aí o crime de tráfico de drogas e também que esse mesmo indivíduo estaria portando uma arma no intuito aí de poder tirar a vida aí, ceifar a vida de um desafeto seu. Com essas informações, nós começamos as nossas diligências para poder localizar esse indivíduo. E a guarnição, ao chegar próximo da sua residência e ao avistar os policiais, esse indivíduo empreendeu fuga, né, pulando, adentrando várias residências, pulando muros. As guarnições de imediato solicitaram apoio, foi feito o cerco de todo o quarteirão e nós conseguimos prender esse indivíduo. Esse indivíduo ele foi visto aí com a bolchete, né, na cintura. E nessa bolchete é que nós encontramos aí um revólver, né, o revólver que ele estava portando, várias pedras, aparentes substâncias semelhantes a crack e balança de precisão. Então, de imediato, aí confirmou realmente a denúncia e nós fizemos a prisão desse autor. São 2 homens e uma mulher também. Qual que é a participação de cada um aí? Exatamente. O autor do porte de arma e do tráfico de drogas é o autor, né, de 18 anos, que a gente tinha essa informação. Inclusive, salvo engano, esse autor ele envolveu em alguns dias atrás, semanas atrás, numa ocorrência em que ele atingiu aí a mão, né, de uma pessoa aí, e a gente acredita que seja em reprimenda a dívidas, né, do tráfico, que ao ser colocado na viatura, ele veio danificar o cofre da viatura, então ele vai responder por esse crime também. Uma arma de fogo tirada de circulação, uma suspeita de resolver uma situação com desafeto. Isso previne um certo crime de homicídio aqui na cidade, esse trabalho da polícia, né, aspirante? Com certeza. Até porque a denúncia ela surgiu que esse autor já teria feito disparo, acho que na mão e nos pés de uma outra vítima em outra oportunidade, para poder reprimir a dívida de tráfico. E a informação é que ele estaria com essa arma justamente para poder cometer possivelmente aí um homicídio, em questão de divergências aí envolvendo o tráfico de drogas. Então, com certeza, essa retirada dessa arma de circulação provavelmente aí é a garantia de uma vida. E além de tudo, né, a droga também, retirar um traficante e a droga de circulação
quantas vidas nós estamos salvando. Obrigado, aspirante, pelas informações. Esse é o chamado trabalho preventivo que a polícia realiza aqui em Patos de Minas, inclusive com o apoio de todo o 15º Batalhão. A operação ela acontece aqui na cidade e a informação que chega até a polícia através de denúncia é bastante importante. As pessoas podem ligar no 190 ou no Disque Denúncia, que é o 181, o Disque Denúncia unificado. Você não precisa revelar a sua identidade, apenas passar informações essenciais para que a polícia possa ir até o local e, claro, consiga prender suspeitos, apreender materiais. As imagens são do Vinícius Machado, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. E essas ações como essa aí que você estava citando, né, desse bom trabalho da Polícia Militar, nessa daí, tirando de circulação, então, revólver aí um cidadão suspeito, né, de envolvimento com situações aí bem perigosas. Isso vira uma constante, né? O pior de tudo é a constância com que prendem o mesmo elemento pelo mesmo tipo de crime, sabe, da mesma forma, na mesma região da cidade, na mesma localidade. E isso vira um círculo vicioso que não sai disso nunca. E só a polícia age, porque quem chega finalmente mesmo a pagar uma pena são muito poucos, né? Muito poucos. Olha, a gente anunciou que falaríamos hoje do Quebec, do drama que vive o pessoal lá, mostrando, né, de perto essa situação, mesmo aí com a negociação aberta lá para tentar resolver essa situação. Mas a gente não tem tempo para colocar esse material no ar, mas amanhã, nos nossos telejornais, né, a gente vai falar disso daí, tanto no 30, quanto no Gui, quanto no News, desse problema que ao longo do tempo tem se arrastado, foi parar na justiça e está sendo ali, inclusive, tenta-se uma solução para ele. Gui, é isso então. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje novamente. Amanhã estaremos de volta aqui, viu? Amanhã estarei aqui, junto com você. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta às 19 horas. Eu te encontro. Até lá.